Boa noite, meu povo do YouTube, meus amigos, meus irmãos que vão assistir esse vídeo, que já são inscritos no meu canal. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta noite, meus irmãos, estou aqui com meu filho, Fábio, que vai deixar uma palavra maravilhosa para todos nós nesta noite. É o canal Presbítero Arlindo. E eu convidei ele para trazer uma mensagem para todos nós aqui nesta noite. Se Deus quiser, vocês vão ficar felizes, contentes. E desde já eu peço que vocês deixem aí o like, que vocês ativem o sininho das notificações, compartilham e deixem o seu comentário também, tá bom? Aí eu vou passar a virar a câmera lá para o Fábio, para ele transmitir uma palavra para nós aqui nesta noite. Ok. Muito boa noite a todos os inscritos do canal do YouTube Presbítero Arlindo, meu pai. Meu nome é Fábio, cooperador Fábio Silva. A convite do meu pai, vou deixar aqui uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, dos versículos 14 ao 20, que nos diz assim: E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa de vossa incredulidade, pois na verdade eu vos digo que, se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. Eu fiz a leitura desse texto na manhã desse dia também, nas minhas redes sociais, e eu li apenas o versículo 20, e essa passagem aqui é uma passagem importante, porque acontece aqui, né, a gente tem aqui três fatos. O primeiro, o pai que chega com a criança endemoniada, com o menino endemoniado. O terceiro, os discípulos não puderam expulsar. E um fato interessante aqui é que Jesus quase que ele se irou com aquele momento ali, né? Ele ficou muito desapontado com a atitude dos discípulos, que depois chamaram Jesus em particular, e ele ali deu mais uma instrução para os discípulos. Eu gosto muito de estudar a palavra do Senhor, eu amo a palavra de Deus, e a gente vê que Jesus andou com os discípulos, instruiu todo o tempo, e a gente vê que eles quase não pegaram aquilo que Jesus passou das instruções, como nós vemos nos dias de hoje. As pessoas hoje em dia, muitas das vezes, vão para a igreja, ouvem a palavra. Talvez você está ouvindo aqui nós, aqui, quando esse vídeo estiver chegando ao teu alcance, chegando na tua mente, chegando nos teus ouvidos, você vendo essa imagem, você talvez vai ter uma dificuldade de pegar, mas eu quero liberar uma palavra que em nome de Jesus você compreenda a partir de hoje o que é a fé. Aqui nesse momento aqui nós estamos vendo que Jesus ainda estava manifestado no meio dos homens como verdadeiro homem, e também como verdadeiro Deus, que ele se destituiu da sua glória e viveu como um homem aqui na terra, para provar para nós que podemos viver aqui sem nenhum pecado, porque ele venceu todo o pecado, ele não cometeu pecado algum. E os discípulos que andavam com ele, sendo instruídos por eles, eram para eles já ter sentido o poder de Deus em suas vidas, por ter Jesus ao lado deles operando milagres, eles ter sido eles chamados por Jesus. Olha que privilégio! Eles tiveram a oportunidade de ser chamados pessoalmente por Jesus, como ele fez com Mateus, com Tiago, com todos os 12 apóstolos. Até mesmo Judas Iscariotes foi chamado por Jesus, foi escolhido por Jesus. E aqui eles andando com Jesus, vendo tantas operações. Quando chegou o momento de expulsar o demônio, aqui diz
que não foi possível. E o pai teve que ir até o mestre. Eu fico imaginando naquele momento, Jesus que sempre era rodeado de grandes multidões, muita gente se aproximava de Jesus. Ele não tinha como é hoje, nós precisamos entrar no contexto histórico daquela época. Jesus às vezes estava à beira-mar, às vezes ele estava no pé da montanha. Quantas pessoas se aproximavam de Jesus? Imagina o sofrimento daquele pai, que teve que, eu estou aqui imaginando que ele teve que esperar um espaço no meio da multidão para Jesus atender ele, porque os 12 discípulos de Jesus que estavam ali, que sempre andavam com o mestre, foram incapazes de expulsar o demônio. E aqui, quando chegou naquele momento que ele conseguiu acessar ali a presença do mestre ali, né, mais intimamente, ele foi ali e rogou que ajudasse ele, porque o seu filho uma hora era lançado na água, outra hora lançado no fogo. Imagina o desespero desse pai. Quanto tempo esse filho nessa situação? Eu imagino que esse menino já deve ter quase se afogado em algumas ocasiões. Com certeza tinha marcas de queimaduras, porque se ele era lançado na água e no fogo, o inimigo estava tentando matar ele, ou afogado ou queimado. Então esse menino tinha marcas do sofrimento. Esse pai com certeza não conseguia dormir tranquilo. Se ele tivesse se ausentado da presença do filho, não ficava tranquilo, imaginando. Ele precisava de um milagre. E nós sabemos que é o nome de Jesus que expulsa todo o mal, que liberta, que cura, que batiza no Espírito Santo. Tudo é através do nome de Jesus. Nós aqui, nós podemos sentir a presença do Senhor, a presença do Mestre, mas nós não podemos tocar Ele. Até que nós possamos subir para a glória eternamente, nós só podemos sentir a presença através do Espírito Santo. Mas eles tinham Jesus palpável com eles, e aqueles homens não tiveram fé o suficiente para expulsar o demônio, e aquele pai teve que ir até Jesus. Quando o pai do menino relata que os discípulos não puderam vencer aquele espírito imundo, me desculpa por favor, ele pega e Jesus disse: ó geração incrédula e perversa. Meu Deus do céu, Jesus aqui chama a atenção com uma repreensão forte, uma palavra forte de Jesus: geração incrédula e perversa, né? E a perversidade muitas das vezes ela está relacionada com maldade, né? Mas aqui ele está colocando essa perversidade com a questão da falta de fé, da incapacidade deles expulsarem aquele demônio. Até quando estarei eu contigo? Até quando eles esperavam que Jesus ia fazer tudo? Não, meus irmãos, nós precisamos ter atitude de fé. Até quando nós vamos esperar tudo de braço cruzado, esperando que Jesus faça alguma coisa, sem que nós não tenhamos nenhuma atitude? Talvez a lata está vazia, a pessoa não tem coragem de pedir um emprego, e se pedir não tem coragem de levar o currículo para trabalhar, quer que tudo saia do céu. Se você tem fé para receber algo de Deus, você tem que correr atrás dos seus objetivos. Aleluia, glória a Deus. Até quando vos suportarei? Olha, eu quero dizer uma coisa, que por esta palavra, Jesus não suporta a falta de fé. Tem muita coisa abominável, pecados abomináveis. Eu não vou citar aqui a minha linha de pensamento teológico nesse sentido, mas eu tenho 4 dos piores pecados. A Bíblia vai nos dizer que existem pecados maiores e menores. Daqueles que eu creio ser maiores, dos 4, um deles é a falta de fé, a incredulidade, a dúvida. Porque se nós somos capazes de crer que Deus existe, crer que essa palavra que Deus preservou por tanto tempo, usando 40 autores, para ser escrita levou 1.600 anos aproximadamente. Se nós cremos que isso é a palavra de Deus, que Deus é Espírito e que opera em nosso favor, mas quando nós precisamos de um milagre, nós não somos capazes de crer que Deus tem o poder de entregar o milagre, nós somos uma geração incrédula, perversa. O Senhor não nos suporta. O Senhor quer que nós acreditemos que Ele tem o poder de realizar milagre em todas as nossas vidas. Todos os dias o Senhor opera milagre. Respirar é um milagre. Imagina que no tempo da Covid-19 o oxigênio precisou ser comprado. É algo que nós recebemos de graça. Isso é um milagre. O milagre da visão, o milagre da água, o milagre de nós nos deitarmos e levantarmos. O salmista Davi disse: eu me deitei e levantei porque o Senhor me sustentou. Quantas pessoas vai para o seu leito para descansar e no outro dia já amanhece sem vida, corpo frio, gelado na cama? Eu tenho amigo que perdeu parente assim, mãe, dessa forma.
E é muito triste você imaginar que no amanhecer do dia você tem aquela pessoa que você ama e no outro dia aquela pessoa não amanhece. Então cada dia que o Senhor dá para nós viver, nós temos um milagre. O Senhor não nos suporta na nossa incredulidade, na nossa falta de fé. Ele nos chama de geração incrédula e perversa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a partir de hoje nós tenhamos atitudes de fé diante de Deus. E como é que eu faço isso? Eu executo planos, projetos, anseios. Eu lanço nas mãos do Pai a minha vida, a minha família, o meu emprego, os meus negócios, a minha vida financeira, o meu casamento. Tudo nas mãos do Mestre, todos os projetos eu lanço nas mãos de Deus. Ainda que eu seja capaz de imaginar, de projetar e até executar aquele projeto, eu não faço nada até que antes eu consulte ao Senhor e consagre todos os meus projetos, crendo com fé que Deus tem todo o poder, tanto no céu como na terra, para operar em nosso favor e liberar um milagre em nossas vidas. Será que você já viveu um milagre hoje? Eu posso, com toda a convicção e inteira certeza de fé, que eu vivi milagres. Não foi só um, eu vivi mais de um milagre no dia de hoje. Eu tenho gratidão a Deus. Posso falar essa palavra aqui com propriedade, porque eu orei a Deus precisando, necessitando de milagres, e eu vivi um grande milagre. Que você também possa receber milagre das mãos de Deus, que você possa acreditar que aquele milagre que você precisa, basta você ter fé, largar de ser aquela pessoa que pertence a uma geração incrédula e perversa, uma geração a qual o Senhor não suporta mais. O Senhor não suporta mais. Ele espera de nós que nós tenhamos total convicção nele. Assim como Daniel, Azarias e Ananias, na beira da fornalha de fogo, Nabucodonosor os ameaçou. Se eles não os prostrassem e adorassem, assim, o nosso Deus tem poder de nos livrar. Contudo, se ele não nos livrar, nós nunca nos prostraremos diante de outro Deus. Somente ao Senhor Jeová nós daremos glória. E o Senhor os livrou da fornalha. Nada lhes aconteceu. Que seja assim comigo e que seja assim contigo também, em nome do Senhor Jesus.